Olá pessoal, sejam mais uma vez super bem-vindos ao canal. Eu sou Cris Rivera, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aqui no canal a gente fala sobre Porto Rico, porque eu moro em Porto Rico, e também sobre beleza, maquiagem, porque é o que eu estudo e eu gosto muito desse assunto. Hoje o nosso assunto será maquiagem para fotografia. E ele serve tanto para você que é maquiador, como para você que não é maquiador, mas você gosta do assunto e você gosta de tirar suas fotos, suas selfies, fazer o seu próprio book. Então, presta atenção nessas dicas que elas valem super a pena. Falando de técnicas, existem técnicas específicas para maquiagem na fotografia. Tudo vai depender da luz que está sendo utilizada, do flash, se é interna, se é externa. Agora, regra específica dizendo a maquiagem tem que ser assim, isso não existe. O que existem são dicas que funcionam melhor na maquiagem e elas são assim, às vezes até um pouco óbvias, mas eu já vi casos assim que é óbvio, mas a pessoa não fez. Então, vamos lá. Primeira dica que é mega importante. Cuidado com o brilho. O brilho, ele acaba ofuscando, ele acaba distorcendo a sua maquiagem. Então, o brilho em excesso, ele deve ser evitado. Ai, Cris, mas eu não posso usar nem um pouquinho de brilho? Pode, com moderação. Então, primeiro você faz a sua maquiagem com a base toda mate, toda opaca. Depois que você terminou a sua maquiagem, você pode, em alguns pontinhos específicos, colocar um brilho discreto. Mas cuidado com o brilho, porque ele distorce, o resultado final acaba ficando feio. Outro ponto importante. A maquiagem, ela precisa ser um pouco mais definida. Use esse argumento com o seu cliente. Explique que é definida e não tem que ser mais forte, tem que ser smoky eye, tem que ser... Porque às vezes a pessoa não gosta de maquiagem, ela não está acostumada com maquiagem e ela acaba se assustando quando ela vê o resultado final. Eu já ouvi casos de pessoas que tiraram a maquiagem quando chegaram em casa, porque não era o que ela queria. Inclusive noivas. Então use a palavra definição. E o que significa isso? Significa que os traços do nosso rosto precisam estar bem definidos. Quais são esses traços? Sobrancelha, olhos, bochecha e boca. Então imagina que você está desenhando a pessoa para que ela tenha mais definição. Essa é uma palavra que vai te ajudar muito. Porque existem pessoas que não gostam de maquiagem pesada e se ela está te contratando é porque ela quer parecer mais bonita. Então vamos seguir o gosto pessoal dela, as cores que favorecem ela e principalmente fazer entender que a maquiagem ela precisa ter um pouquinho mais de definição. Depois que você termina a maquiagem, tira uma foto, mostra pra ela e aí ela vai te dizer se tá ok ou então não gostei. Mas ouça o seu cliente, é muito importante para que ele volte e que ele indique e não simplesmente fazer o trabalho uma vez. Bom, falando de foto interna e externa, o fotógrafo ele vai ser sempre o seu melhor amigo. É ele que vai te dizer se você precisa colocar um pouquinho mais de blush, se você precisa melhorar a cor do batom ou intensificar a cor do batom, porque ele vai estar fazendo testes. Em parceria com o fotógrafo é que você vai chegar a uma maquiagem que seja ideal. A pele tem que estar perfeita. Perfeita, porque as máquinas hoje em dia de tirar fotografia, elas estão cada vez mais com uma definição mais forte. Isso significa que dá pra ver os poros, dá pra ver aquele acúmulo de pó que ficou no pelinho do rosto. Se a pessoa tá arrepiada porque o ar-condicionado tá forte, vai aparecer na foto, vai aparecer tudo. Ai, Cris, mas existe Photoshop. O Photoshop existe para ele dar um pequeno retoque e não para corrigir a foto inteira. Então, existe a tecnologia sim, mas tem que ser usada com moderação. Bom, falando de pele perfeita, nós vamos fazer uma maquiagem fazendo basicamente do zero. Então eu vou estar passando para vocês algumas opções de produtos que é para vocês terem uma ideia. E aí, o importante é você entender o porquê que esses produtos precisam ser utilizados. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Bom, vamos lá. Coloquei a câmera mais pertinho, que é para vocês poderem ver bem. E vamos começar com o primer.
Este é o primer que eu costumo usar, que é o primer da Smashbox. Ele tem um pouco de hidratação e ele também tem que ser usado somente na área onde você tem poros abertos ou onde a sua cliente tem poros abertos. Então não precisa passar no rosto inteiro. Quando você passa, você simplesmente deposita. Você não precisa esfregar, você deposita, porque ele vai fazer com que a sua pele fique mais uniforme. E isso vai fazer toda a diferença, porque lembra que na fotografia, tudo que tiver vai aparecer. Então seja bem criteriosa na hora de você preparar a sua maquiagem. Deixa secar e eu vou apresentar para vocês uma base. Ela é uma base de alta cobertura, ela é da Make Up For Ever, ela é Ultra HD, ele vem em formato de stick, que é isso daqui. Ela tem alta cobertura, porém ela fica um pouco mais cremosa e é excelente qualidade, ela é própria para fotografia e ela é fácil de você usar. Se você estiver trabalhando com uma pessoa maior, uma pessoa de mais de 40 anos, uma pessoa que tenha mais linhas de expressão, não use nada mate, não use nada que vai ressecar ainda mais a pele da pessoa. Use uma base que seja um pouco mais cremosa ou um pouco mais líquida. Então, por isso que no meu caso, eu uso esse tipo de base que é da Make Up For Ever. Ela é o meu tom de pele, ela não é nem mais clara, nem mais escura, ela é o meu tom de pele e ela é super fácil de usar. Primeiro eu passo a base para depois eu corrigir o que eu preciso corrigir. Porque na realidade, se eu passo o corretivo antes, pode ser que eu deixe a pele um pouquinho mais pesada e esse não é o nosso objetivo. Depois que você passou a sua base, você tem que dar uma polida nela. Isso é para você tirar o excesso e tem um pincel específico para você fazer isso, que é este tipo de pincel, que ele é bem flat, que a gente chama, ele é bem plano. E esse pincel, ele vai fazer com que você retire o excesso de maquiagem e ele vai fazer com que você deixe a pele um pouco mais natural. Então ele não vai tirar muito produto, mas ele vai deixar um aspecto mais natural na sua pele. Sempre movimentos circulares. Então é isso, ele tira o excesso. Depois que você passou a base e que você poliu a sua pele, você vai usar o seu corretivo. E o corretivo, ele tem que ser muito bom. Antes de usar o corretivo, eu tenho essa região dos olhos muito escura. Então, eu vou usar um corretivo que ele é laranja. A minha olheira, ela é mais azulada, então para eu neutralizar esse azulado tem que ser com laranja. Então eu pego um mínimo, gente, é muito pouquinho, acho que nem dá pra ver de tão pouquinho que é. Eu pego esse pouquinho e ele é bem concentrado e coloco exatamente onde eu tô querendo neutralizar. E fica esquisito, né? Fica esse laranja meio estranho, assim, fica bem esquisito. Mas eu tô neutralizando para poder entrar com o meu corretivo e o corretivo fazer efeito. Agora chegou a hora do corretivo. Sempre dando batidinhas. Venho aqui para cima também. Com a outra parte da esponjinha, eu vou tirar o excesso. Então é basicamente apertar um pouquinho, não esfrega, só aperta. Então primeiro você deposita, depois você tira o excesso. Vou passar o meu concealer onde eu tenho as manchinhas, onde eu ainda enxergo manchinha. Como eu passei muito creme, né? Eu tô com uma base de mais alta cobertura, eu fiz a cobertura da minha olheira de uma maneira mais forte. Então eu vou usar um pó que ele é um pouquinho mais amarelado, mas eu uso bem pouquinho, bem pouquinho. Com um pincelzinho também bem fofinho, que é para não agarrar muito produto. Eu venho no meu pó, no tom da minha pele e eu vou depositando. Depois que você terminou a sua base, que a sua pele já está bem preparada, que você já eliminou todos os pontinhos que você queria eliminar com corretivo, então você começa com as definições. Começando com a sobrancelha, eu costumo usar um lápis que é da Anastasia,
na cor marrom, eu não uso preto, por mais que o meu cabelo seja escuro, eu uso sempre marrom, e aí de acordo com a pele da pessoa e a cor de cabelo, você também vai clareando a sobrancelha. E também eu uso esse outro produtinho também, que é da Benefit, que é para poder pentear, para poder cobrir um pouquinho. Então o lápis eu uso para definir e esse outro produtinho para finalizar. Então vamos lá. Esse lápis ele vem com pente no final e ele vem retrátil. E é como se você estivesse desenhando a sua sobrancelha. E tome o tempo que você achar necessário para fazer a sobrancelha, porque a sobrancelha é a moldura dos olhos, como falam. Então a gente tem que realmente estar com a sobrancelha bem feitinha. Eu gosto de um estilo mais muita sobrancelha, eu não gosto de sobrancelha fininha, então eu sempre procuro deixar minha sobrancelha o mais natural possível. Então esse produtinho da Benefit, ele me ajuda muito, porque eu não preciso ter muito trabalho, ele já fica penteadinho, já escondo o que eu tiver de pelinho branco, já escondo tudo. Então o lápis é mais para dar uma pequena definição. Agora, para finalizar, eu finalizo com esse da Benefit, que ele é bem mais fácil de você trabalhar. Depois que a tua sobrancelha já está bem definida, vamos para a área dos olhos. E os olhos, eles precisam ser mais marcados, ele precisa ter um delineado. E esse delineado, ele pode ser preto, que é o que vai deixar mais marcado, ele pode ser marrom, ele pode ser azul escuro, ele pode ser a cor que você achar que fica legal. No olho, geralmente a gente faz um esfumado. Por quê? Você consegue criar um pouco mais de profundidade no seu olho, sempre utilizando ao início tudo opaco, tudo mate. Então, começando com os olhos, eu vou usar uma paleta que é da Urban Decay, Daydream, que eles chamam. E essa paleta, ela tem algumas cores que são bem bacanas, assim, para você usar e que combina com várias roupas, vários looks. Então é uma cor mais quente, mas ela combina com vários looks. Começando sempre com a sombra clarinha, nós passamos a sombra clarinha aqui no finalzinho da sobrancelha. Então é sempre da metade para o finalzinho. Depois nós vamos para a cor, que seria a cor de transição. E como cor de transição, vou usar este bege clarinho, que seria um café com leite também, para a cor de transição. Então, com um pincelzinho de esfumar, pode ser um deste tamanho, um pouquinho maior, aí você decide, mas tem que ser com um pincelzinho de esfumar. Eu coloco o produto no pincel e o pincelzinho de esfumar, ele não vai depositar muito produto. Em cima do finalzinho do olho, e é legal você fazer até com o olho aberto, porque aí você consegue ver exatamente aonde que está esse finalzinho. Eu nunca chego até o final, eu chego até aqui, mais ou menos. Porque como meu olho é mais fundo, é mais escuro, se eu vou até o final, acaba que ele fica um pouco mais fundo do que ele é. Então eu quero abrir o meu olhar, eu quero abrir os meus olhos. Como segundo passo, eu vou usar este outro bege, que é um pouquinho mais escuro do que este primeiro. E com este segundo bege, eu vou fazer o final literalmente do meu olho, que é onde termina a minha pálpebra móvel. Então eu sempre coloco uma cor mais escura com outro pincel nesta região. O que eu estou fazendo? Estou criando uma profundidade no meu olho. E isso vai fazer com que o meu olho fique mais definido também. Além de colocar no finalzinho aqui do meu olho, eu vou preencher, fazendo movimentos circulares, o cantinho final do meu olho. E o legal quando você compra uma paleta assim que você consegue usar várias cores é que elas combinam entre si, que te facilita a vida, e também você consegue criar looks diferentes. Você consegue criar com uma cor só, intensificando em partes diferentes. Você consegue utilizar todas as cores, você consegue utilizar várias vezes. Então, quando vocês comprarem uma paleta, compre uma paleta que você vê que as cores são mais neutras, são mais opacas e que você consegue usar com várias cores de roupa. Então, a cor marronzinho mais claro, o bege mais claro, eu passei em cima e eu passei em toda essa parte aqui do meu olho. O bege café com leite mais escuro, eu passei no finalzinho do meu olho. E eu vou esfumando, esfumando,
até que você não consiga perceber quando começa um e quando termina o outro. Depois que você terminou essa parte, aí você tem que escurecer um pouquinho mais. E para escurecer um pouquinho mais, na paleta, eu vou utilizar este aqui, vou utilizar este daqui, que é um chocolate, e é uma cor que eu vou usar no final, como se fosse um dedo, é a parte que eu vou usar esse mais escuro, que é ele que vai começar a dar mais profundidade no olho. Então eu vou ter um degradê de marrom e no finalzinho é que eu vou dar uma escurecida nele. Então com um pincelzinho pequeno, você pega um pouco do marrom, tira o excesso na sua mão e você começa a depositar no finalzinho. E no final a gente vai esfumar tudo, mas por hora a gente vai só depositando o produto. Aí você olha reto para ver se você de fato está colocando os dois na mesma direção. Então estão os dois na mesma direção, com o pincelzinho de esfumar, eu começo a fazer movimentos circulares e trazer essa cor um pouquinho para frente. No começo do meu olho, o bege mais claro, na metade do meu olho, o bege mais caramelo e no finalzinho, o marrom. Então deu para ver nitidamente que eu tenho a separação das cores no meu olho. Só que eu não posso ter linha marcada. Então eu vou pegar um pincel de esfumar que esteja limpinho e que seja pequeno para eu começar a fazer movimentos circulares e esfumar e tirar essas linhas marcadas do meu olho. E com um pincel grande eu vou acabar limpando essa área aqui em cima. Então, trabalhando as três cores, que seria o bege claro, o bege médio e o marrom, você cria profundidade no seu olho, você consegue visualizar onde acontece o degradê. Na realidade, você não pode ver linha marcada, mas você consegue perceber que tem um degradê entre o mais escuro até chegar no mais claro. Terminando esse processo, agora a gente vai para o delineado. O delineado ele vai ser na parte em cima, dentro do olho, se você gostar, e também fora, essa parte onde ficam os cílios inferiores do nosso olho. Para delinear o olho, eu vou usar o delineador em gel. Eu uso um que é da marca Inglot, essa marca é muito boa, e eu uso um pincel bem fininho de delinear, e ele tem que ser um pouquinho mais firme também. Então o delineador em gel você tem que sempre manter ele bem fechadinho, porque ele resseca muito rápido. Na parte de cima eu geralmente faço um delineado bem fininho e bem rente à raiz dos cílios. E o delineador eu começo bem fininho ao início e eu vou aumentando no final. Então ele fica com um traço mais delicado e na parte de baixo a gente vai usar lápis de olho, o lápis preto. Eu geralmente não uso dentro do olho, eu gosto de usar só aqui fora. Maquiagem para fotografia, ela precisa ser bem delineada, então assim, não existe muita negociação com relação a não delinear os olhos ou não fazer algum tipo de marcação no olho, mesmo que seja marrom, que seja uma cor mais clara. Tem que ter delineado, tem que ter definição, porque senão o seu olho vai ficar um pouquinho não aparecendo muito, como se você estivesse realmente desenhando os seus olhos. Terminando o delineado, a gente vai para a máscara de cílios. Geralmente na fotografia a gente usa também os cílios postiços, porque ele vai deixar realmente o seu olhar muito mais bonito, ele vai abrir os seus olhos. Tomando cuidado para não usar aqueles cílios postiços que são muito pesados, muito carregados, porque aí ao invés de abrir o seu olho, ele vai fechar, porque ele vai deixar o seu olho mais pesado. Bom, primeiro vamos para a máscara de cílios e quem gosta de cílios postiços, realmente é o momento. A máscara de cílios que eu uso é da Make Up For Ever, é porque tem esse pincelzinho que é bem pequenininho. Já ouvi dizer que tem uma outra máscara de cílios que acho que é da MAC, que também tem bem pequenininho. Se vocês conhecerem outras marcas, deixe aqui embaixo os comentários, porque eu vou estar experimentando. Mas eu não gosto daquelas que tem uma escovinha muito grande, porque faz bagunça. Então geralmente eu passo, seguro e solto. E fala sério, o olho fica muito mais bonito quando você faz uma maquiagem mais elaborada, assim, quando você faz um delineado, quando você deixa ele mais estruturado, ele fica muito mais bonito. Não vamos esquecer da parte embaixo. Agora, continuando, vamos fazer o contorno. E o contorno, geralmente eu faço com o produtinho da Kat Von D.
A cor que eu uso é esta daqui, que é a cor mais escura. E o pincelzinho vocês já conhecem, que é aquele pincelzinho em formato de lápis, que eu acho muito mais fácil de trabalhar. Escolhendo a minha cor, tiro o excesso e vou começar a fazer o meu contorno. Sempre no ossinho, e eu nunca vou até a boca. Para a fotografia ele tem que ser mais marcado, só que a gente vai esfumar bem. E aí, com o que sobra, eu vou tirar essa parte, passo aqui embaixo e um pouquinho aqui na minha testa. Sempre que você esfuma, ele vai desaparecendo. E a própria pele também vai absorver. Então não fique preocupada se você olhou e falou, nossa, ficou muito, que horror. Esfuma. Esfuma que ele vai ficando no ponto que você quer, no jeitinho que você quer. Depois que eu faço o meu contorno, eu vou fazer o blush. E o blush que eu escolhi hoje é o blush da NARS, que é um blush que eu tenho usado bastante também, que é o Orgasm, que é bem conhecido, vocês já devem ter escutado outras youtubers falando. E eu realmente acho que ele combina com vários tons de pele, então ele é muito versátil. Que é este blush, e ele vem junto, quando eu comprei essa miniatura que eu achei que valia a pena. Então ele vem o blush e ele vem também um bronzer. O blush você passa sempre com um pincelzinho bem gordinho, bem fofinho. Começa com pouco produto, tira o excesso e movimentos circulares. Com o que sobra, eu dou uma pinceladinha na testa, aqui no queixo, aqui embaixo, como se eu estivesse limpando um pouquinho. Falta a boca. A boca a gente tem que delinear também. Então eu vou usar hoje uma cor que é um pouquinho mais diferente do que eu costumo usar, que é um rosa. Por que não? Né? O rosa ele é bonitinho. Primeiro eu vou delinear a minha boca e depois é que eu entro com o batom. E o batom que eu vou usar é um batom da Too Faced, que é um batom também bem rosa, bem bonitinho, que é esse daqui. Eu gosto dessa cor também, é uma cor bem diferente. Eu não costumo usar muito, mas hoje é um dia especial. E aí eu posso voltar e fazer um pouquinho mais o meu delineado. O marrom com rosa, eles harmonizam, então não fique preocupado que o marrom não vai combinar com rosa, etc, etc, porque sim, eles têm uma boa harmonia. Fiz a definição do meu rosto, fiz a definição dos meus olhos, da sobrancelha e da boca. Então você consegue ver exatamente cada parte do meu rosto, como se eu tivesse desenhado o meu rosto. Depois que você faz todo esse trabalho, você pode usar os seus cílios postiços, até deve usar os seus cílios postiços, porque é um momento, quando você vai tirar foto, de realmente aparecer com os olhos mais abertos e mais chamativos. E com relação ao brilho, se você faz muita questão de ter um pouquinho de brilho, você pode sim. Tem um brilho que ele é da Becca. Essa embalagem ela é bem pequenininha, ela é uma amostra grátis, mas é da Becca. E esse brilho, ele é mais discreto. Então o que eu faço? Eu coloco um pouquinho aqui na minha mão e eu vou distribuindo esse brilho, que é mais líquido, nas regiões que eu vejo que dá para colocar um pouquinho de brilho, mas sem exagerar. Que geralmente é aqui, neste ossinho que a gente tem aqui. Ele é um brilho discreto. E basicamente é isso. Se você quer um pouquinho de brilho nos olhos, cuidado, porque realmente com o flash ele pode distorcer um pouquinho. É melhor você trabalhar com mate, é melhor você usar iluminação mate do que ou opaca, do que você acabar distorcendo as cores ou distorcendo o seu rosto na fotografia. Agora vamos soltar o cabelo e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem, tirem muitas fotos, muitas selfies, mas de uma maneira que você vai sempre ver a tua foto super bonita, que você vai se sentir muito bonita. Então, brilho, deixa um pouquinho de lado, deixa o brilho pra você que tem que brilhar nessa foto, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!